Do Público, este é o Manual de Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos falar de uma das medidas do Governo para facilitar o acesso dos jovens à sua primeira habitação. Uma garantia pública para cobrir a entrada na compra de uma casa. Para nos ajudar a compreender esta medida, temos connosco Rafaela Burde Relvas, jornalista de Economia do Público. Olá, Rafaela. Olá, Pedro. Para começar, vamos utilizar o texto do comunicado do Conselho de Ministros de 23 de maio que aprovou esta medida. O decreto-lei que cria uma garantia pública de até 15% do valor da transação nos imóveis até 450 mil euros, com vista à viabilização de concessão de crédito à primeira habitação própria e permanente para jovens até aos 35 anos. Rafaela, explica-nos em que consiste então esta garantia, em especial em que momento da compra da casa é que ela pode ser acionada e como vai funcionar o papel do Estado. Esta garantia pública é uma medida que o Governo quer criar para facilitar o acesso de jovens ao crédito à habitação. Na prática, o que acontece é que, se esta garantia for para a frente, o Estado garante uma parte do crédito que seja concedido por um banco a um jovem para comprar uma primeira casa. Essa garantia tem um valor máximo, que é equivalente a 15% do preço da casa que for comprada, o que, regra geral, é o valor da entrada. O que isto significa, em termos mais simples, é que o Estado vai atuar como fiador de quem compra a casa e, portanto, se houver algum incumprimento, o Estado é chamado a pagar ao banco essa parte do crédito que está garantida. E o Governo acredita que esta medida vai permitir que os bancos emprestem a estes jovens o equivalente a 100% do valor das casas, o que elimina a necessidade de avançar com um valor de entrada que, regra geral, uma pessoa mais jovem não tem. Precisamente por pessoa mais jovem, quem é que pode aceder a esta garantia pública? Pode aceder a quem tiver entre 18 e 35 anos, quem esteja a comprar uma primeira casa e tenha rendimentos até ao 8º escalão de IRS, o que em 2024 corresponde a cerca de 81.200 euros por ano ou 5.800 euros por mês. Depois há condições relativamente à casa, que só pode ter um preço máximo de 450 mil euros e tem de destinar-se à habitação própria e permanente de quem a comprar, ou seja, os jovens que venham a beneficiar desta garantia pública não podem usá-la, por exemplo, para comprar a casa e pô-la a arrendar a outra pessoa. E quem é que está excluído por exclusão de partes? Está excluído quem não cumprir aqueles requisitos, ou seja, quem tiver mais de 35 anos ou receber acima do 8º escalão de IRS, e também quem já for proprietário de alguma casa e quem já tiver usufruído desta garantia pública, o que significa que ela só pode ser concedida uma vez a cada beneficiário. Quando é que entrará em vigor esta medida ou qual é o plano do Governo para entrar em vigor esta medida? Aquilo que foi aprovado para já é um decreto-lei que ainda não é conhecido e que ainda está a ser trabalhado e, portanto, pode vir a ser alvo de alterações. E, para além deste decreto, ainda vai ser preciso aprovar portarias que permitam a regulamentação desta garantia pública. Só depois disso tudo estar publicado em Diário da República é que a medida pode estar em vigor, portanto, não é certo de todo quando é que isso pode vir a acontecer, mas o Governo estabeleceu uma meta, e a meta é que a medida entre em vigor até agosto deste ano. No entanto, essa data está neste momento relativamente ameaçada, ou pode estar relativamente ameaçada, porque a medida já foi objeto até de um alerta relativamente forte por parte do Banco de Portugal e pela voz do próprio Governador, Mário Centeno. Porque surgiu este alerta poucos dias depois de anunciada a medida e reiterado na última semana. Sobre esta medida, o que o Governador do Banco de Portugal fez foi um alerta para o impacto que ela pode vir a ter sobre a estabilidade financeira. Porque, no fundo, o que o Governo permite fazer é dar uma garantia do Estado para que os bancos contornem uma medida macroprudencial, uma regra que está em vigor atualmente e que os obriga a cumprirem uma série de restrições quando concedem crédito. E aquilo que Mário Centeno diz é que estas regras existem precisamente para assegurar a estabilidade financeira e, quando são contornadas, nos termos que o Governo está a propor, o risco de incumprimento do crédito não desaparece, simplesmente passa para outra parte, no caso do Estado, que somos todos nós. E a preocupação do Governador é especificamente sobre a taxa de esforço destes clientes, porque se a garantia do Estado vai permitir que estes jovens contraiam créditos que são equivalentes a 100% do valor das casas, isso também significa que há uma probabilidade maior de aumentarem as suas taxas de esforço. E isso vai sempre acarretar um maior risco, por exemplo, de virem a incumprir o crédito. Essa regra que referiste na recomendação, na tal recomendação macroprudencial, que no fundo é um conjunto de condições para que os bancos tenham atenção quando concedem crédito para respeitar
de modo a cautelar a solidez desse negócio, que para o banco é um negócio, conceder crédito. Portanto, essa regra que referiste em relação à percentagem do valor do crédito face ao valor do imóvel, é aí que está a dissonância entre o que é a medida do governo, a tal garantia de 15% do valor da transação, e a macroprudencial que prevê até 90%. Sim, no caso concreto desta medida macroprudencial, o que ela prevê é que no crédito a particulares há, para evitar que os bancos assumam demasiado risco, há uma série de restrições que eles têm de cumprir. Olhando só para os empréstimos à habitação, esta medida determina que os bancos só podem emprestar um montante máximo que corresponde até 90% do valor da casa. E ao mesmo tempo os clientes têm de ter uma taxa de esforço máxima de 50% com a prestação do crédito. Existem exceções em ambos estes critérios, mas são exceções, a regra geral é esta. E o que esta medida permite é que os bancos assumam menos risco. Por um lado, porque os créditos não cobrem a totalidade do valor das casas, portanto, em caso de incumprimento, a perda é menor. E pelo lado dos clientes também assumem menos risco porque só podem emprestar a quem tenha uma determinada taxa de esforço, e isso acaba por deixar de fora clientes que possivelmente não tenham tanta capacidade financeira para honrar as dívidas e que por isso correriam mais risco de entrar em incumprimento. Esses são os alertas que o governador tem feito, é que a medida macroprudencial não existe só porque sim, existe por uma razão e existe para garantir a estabilidade financeira. E é para respeitar, disse-o claramente. A medida macroprudencial tem a forma de uma recomendação, ou seja, ela não é imposta aos bancos, mas uma recomendação do Banco de Portugal é para seguir e, na verdade, ela tem sido seguida pelos bancos quase na totalidade dos novos créditos que têm sido concedidos desde que ela está em vigor, que é desde 2018. Portanto, agora os próximos passos é estas três entidades se entenderem sobre o destino a dar a esta regra e a esta medida, e aqui será o Banco de Portugal, os bancos, representados na Associação Portuguesa de Bancos, e o próprio Ministério das Finanças. Sim, e para já na verdade não temos grandes pistas sobre como é que esse embate, essa divergência de posições vai ser resolvida. Mário Centeno já disse que o Banco de Portugal não tem poder para travar um decreto-lei do governo, mas a verdade também é que se a recomendação macroprudencial se mantém, e mantém-se, os bancos cumprem aquilo que lhes é recomendado pelo regulador. A medida vai ser discutida entre o governo e o Banco de Portugal, mas até agora essa discussão ainda não se iniciou e Mário Centeno disse que deverá arrancar nos próximos dias, é disso que estamos à espera. Obrigado, Rafaela. Obrigada, Pedro. Obrigado, este foi o Manual de Economia, até à próxima. O público fica no ouvido.